Timendi causa est nescire. A ignorância é causa de medo. Seja muito bem-vindo ao nosso desafio Aprendendo Latim. E se você tem medo ou tinha medo de aprender latim, esta é a hora de você perder o seu medo de aprender latim, porque o que nós vamos passar aqui nesses dias é o melhor método de aprendizagem de latim. Tá? E nesses dias você vai ver o porquê isso é verdade. Tá? Eu comparo este método com uma técnica de luta. Você já deve ter visto falar do Krav Maga. O Krav Maga ela é uma técnica de autodefesa. Não é exatamente uma arte marcial. Agora, qual a grande diferença aqui? É o objetivo da arte marcial. Né? Você luta uma arte marcial não necessariamente para se defender. Claro, você pode usar isso para defesa pessoal. Né? A sua legítima defesa. Imagina que você está lá, de repente chega um maluco lá que quer bater na sua família. Não, você vai ter que reagir. E, claro, se o cara souber uma luta marcial, ele vai usar as suas artes, digamos, para se defender, para defender a sua família. Agora, o Krav Maga já foi pensado especificamente para autodefesa. Tanto é que que não existe um campeonato de Krav Maga. Por quê? Porque ia machucar muito, né? As pessoas iam se machucar muito, porque, de fato, é uma técnica que funciona. É uma técnica que funciona. Então, não é para bonito, né? Não é simplesmente para eu me apresentar. Não, é uma técnica que você aprende na autodefesa. Né? Então, o cara vem dar um soco do teu lado esquerdo, você, ao mesmo tempo que você se defende, você já ataca. Né? Então, são várias técnicas que eles ensinam para um objetivo específico. E este método que eu vou passar a vocês nesses dias é como se fosse o Krav Maga da educação do latim. Né? Então, você tem outros métodos, mas assim, tem métodos que você vai ter que aprender toda a gramática antes de aprender de fato a decodificar ou a ler um poema, por exemplo. Esse método não, ele já inicia ele já te coloca na leitura em latim, desde o início. Né? Ele já te mostra o caminho desde o início, porque o objetivo dele é que você compreenda a leitura. E compreendendo a leitura, você compreenderá outros aspectos da língua, a gramática. Você vai perceber o estilo que um autor escreveu. Você vai ter a compreensão do significado e etc. Então, você vai compreender muito bem essa minha analogia que eu faço entre o Krav Maga, que é essa defesa pessoal, com este método, né, principalmente a partir do 3º dia do nosso desafio, quando eu já vou enviar a você o PDF, para que você faça também comigo já o primeiro texto ali do nosso curso. Então, esse é um desafio que vai colocar você dentro deste método, e se você achar, olha, eu acho que eu consigo de fato, é verdade isso, né? Eu consigo já ler em latim, eu já consigo perceber isso aqui, eu vou tomar posse disso aqui, né? Então você vai se tornar o meu aluno, e a gente vai traçar aí um ano, tá? Um ano, no mínimo um ano, desse caminho para você aprender o latim. E, claro, se depois de um ano você não aprender latim, cara, é porque você não fez as aulas. Né? Eu garanto a você que você aprenderá latim daqui a um ano. Aí, claro, depois de um ano, você vai escolher e agora o que eu vou estudar? Eu vou de fato, permanecer mais tempo aqui nos poetas clássicos, ou eu vou já ler os poetas cristãos, eu vou ler a Confissão de Santo Agostinho, né? Aí você tem um campo vasto de escolha, tá? Mas toda a gramática do latim, ela vai estar inserida nesse curso de um ano que eu estou oferecendo a você, a todos aqueles que se tornarem membro do nosso clube de assinatura, e de modo muito acessível. Né? Quem é aluno sabe que nós temos
essa assinatura de modo muito acessível. Eu falarei mais sobre isso também no último dia, mas você fique tranquilo, porque eu quero que todos possam fazer, né? Todos possam fazer este curso. Tá? Então você tem cursos aí que são semelhantes, usam também algumas coisas deste meu método, que estão cobrando aí cerca de R$2.500 para fazer. Né? Então, quer dizer, o meu não chega nem perto desse valor, é um preço muito, muito mais acessível, e porque eu quero justamente que você consiga, né, independentemente da sua situação financeira, consiga estar junto, tá, meus caros? Mas vamos lá, então. Só para resumir, então, essa semana. Hoje eu falarei o porquê eu resolvi estudar latim, o meu antes e o depois do latim. Amanhã eu falarei sobre a estrutura da língua, e depois eu colocarei você dentro do método, ou melhor, colocarei o método dentro da sua cachola, tá certo? E também, em meio a isso tudo, nós teremos uma live especial para falar sobre Virgílio e as eclogas. O tema da live será Oráculos Virgilianos, com um professor ilustre que estará comigo fazendo essa live com vocês. Tá bom, meus caros? Então, vamos lá ao tema de hoje. Quem era o Josair antes e depois do latim? Olha só, eu me recordo, eu gostaria de comentar isso. Quando eu era pequeno, né, 7, 8 anos, eu perdi um primo. E foi uma dor muito grande, porque afinal de contas eu estava andando com a minha bicicleta, né, e eu emprestava para ele uma bicicleta nova que eu tinha ganhado de Natal, estava muito feliz. E então eu emprestava para o meu primo, ele dava uma volta na quadra, depois era a minha vez. E enquanto ele dava a volta, eu ficava contando. 1, 2, 3. Quando era a minha vez de dar a volta, ele ficava contando, né? A gente ficava brincando para ver quem dava a volta em menos tempo. E em uma dessas voltas ele acabou sendo atropelado e faleceu. E no velório do meu primo, eu me recordo que algumas pessoas, na verdade, algumas crianças e adolescentes, quando eles me viram, um deles apontou o dedo para mim e disse: olha lá, ó, foi ele. Ele é o culpado. Ele é o culpado da morte do primo porque ele estava andando de bicicleta na rua, não era para estar andando de bicicleta na rua. E aquilo, sabe, o modo como eles foram falando, eu fiquei, de fato, pensando que eu era culpado. Né? Eu pensei que eu era culpado. Veja, eles usaram das palavras, e aqui que eu queria que você prestasse atenção, como funcionou a manipulação da linguagem naquele caso ali. É claro que eu não era culpado de nada. Meu primo era... Eu amava, era mais do que um primo, era um irmão, um amigo. E só que o modo como eles falaram, que eles usaram a linguagem, colocaram uma culpa em mim. Eles colocaram uma culpa em mim. E, bom, eu fiquei com aquele sentimento, pensando, de fato, a bicicleta era minha, né? Então eu sou culpado. Aí o que acontece? Eu conversei com meus pais, etc. E eles, aos poucos, eles foram falando, né, para mim: não, você não tem culpa nenhuma, né? Isso aí foi uma tragédia, e etc. Você amava o teu primo. E veja, aos poucos eu fui, né, deixando essa culpa de lado. Mas a manipulação da linguagem, olha o poder que a manipulação da linguagem possui. Ela é capaz de colocar culpa numa criança, num adolescente, num adulto. Aristóteles dizia que a imaginação humana, ela tem um poder como se algo acontecesse na realidade. Só que mais débil. Vou explicar. Quando você, por exemplo, quando você pensa, essa é um exemplo que o professor Mariano, professor de filosofia, ele sempre dá. Se você pensar agora, ou eu contar para você que, olha, eu fui lá na cozinha, peguei um limão, comecei a cortar o limão, fiz um suco de limão, etc. E eu contar essa história bem contada a você, esse pequeno fato aqui que acontece, né?
às vezes vou lá, corto um limão, faço uma limonada, e você prestar bem atenção nessa história, você vai perceber que, a partir do momento que eu falo do limão, você começa a salivar a boca. Né? E outras histórias vão acontecer outras coisas. Se você começar a imaginar, por exemplo, uma história de terror, né, você vai ter ali adrenalina, né, vai aumentar a adrenalina no teu sangue. Então, o fato de você imaginar coisas ou deixar que outra pessoa conduza a tua imaginação, por exemplo, quando você está lendo um livro, né, você pega um livro aqui, começa a ler, você está deixando que um condutor de imaginação use a sua imaginação. E esse condutor de imaginação, ele pode interferir, inclusive, no teu organismo, né? Na tua circulação sanguínea. Ele pode colocar medo em você e você sentir isso de fato. Então, veja que isso que Aristóteles dizia, olha, a imaginação ela tem um poder como se fosse o real acontecendo. Só que, claro, é um poder mais débil. Só que a diferença é que as coisas reais, você não tem como escolher aquilo que você vai viver. 100% a gente não escolhe como a vida vai se desenrolar. Agora, a imaginação, dizia Aristóteles, você pode escolher 100% aquilo que você vai imaginar. Porque, veja, a imaginação não é simplesmente, sei lá, eu tô deitado na rede, na varanda da casa da praia, né, se eu tivesse uma, enfim, estaria lá, e estou pensando naquele devaneio. Não é exatamente isso. A imaginação é, de fato, você pegar um livro. Então, você vai escolher o livro que você quer. A imaginação é, de fato, você assistir um filme. Você vai escolher. A imaginação, talvez seja você mesmo vai imaginar alguma coisa. Então, sobre o que você vai imaginar. Qual o tema que você vai imaginar. E aquilo que você for imaginar vai estar carregado daquelas situações que você já escolheu para trabalhar a sua imaginação. Então, a imaginação, nós temos essa capacidade de escolher aquilo que nós queremos imaginar, e essas imaginações elas vão moldando a nossa vida, vão moldando a nossa realidade de fato. Então veja, quando eu falo de manipulação da linguagem, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque eu contei a vocês isso, aconteceu quando eu era criança, essa espécie de manipulação da linguagem, que quis colocar uma culpa em mim, e depois eu já dou um salto para falar de quando eu entrei na universidade para estudar latim. Então, primeiro, por que eu escolhi estudar latim? Olha, eu já tinha ido para o seminário, né? Eu já tinha trabalhado em algumas fábricas, já tinha sido vendedor, eu trabalhei em vários lugares antes de chegar a estudar latim. E foi muito difícil para mim, porque, de fato, eu não, até os 28 anos, eu não tinha um emprego, né? Eu não tinha uma estabilidade e tal. Então eu estava meio perdidão. Mas quando eu descobri a língua latina, comigo funcionou assim, meus caros. Eu pensei, olha, eu gostaria de trabalhar com algo que estivesse relacionado à vida da igreja, né? E o latim é a língua oficial da igreja. Quer dizer, eu fui descobrindo isso. Né? E há muitos documentos que não foram traduzidos ainda. Há muitas orações, que às vezes até foram traduzidas, mas não foram traduzidas de modo adequado, correto. Então, por que não estudar latim? Talvez ser um professor de latim numa escola, não sei, tem escola que ensina latim. E eu fui, né, me empolgando com a ideia. E, vou tentar então, vou tentar. O vestibular para letras não é muito concorrido, mas, enfim, é uma federal, né? Então tem que estudar, vamos ver o que acontece, e passei. Passei na federal e para mim foi assim, eu não imaginava que eu passaria na federal, por mais que o curso não fosse dos mais concorridos, porque eu nunca fui um aluno exemplar, né? Eu nunca fui. Às vezes quem olha para mim pensa, não, o Josair sempre sentou lá na frente, né? Era o aluninho que ficava lá dando maçã para a professora e fazendo todos os exercícios. Na verdade, não. Eu tive uma
uma adolescência, né, muito conturbada perturbada, na verdade, essa palavra, né, perturbado nesse sentido, né, fazia muita bagunça, sempre, às vezes brigava, sabe, enfim, às vezes tinha mais de uma namorada, e, bom, acontece que quando eu, né, decidi então estudar latim, entrei na universidade. E lá, olha, agora chega o segundo ponto da manipulação da linguagem que eu queria falar com vocês. Porque eu tinha. Eu vou separar aqui. Claro que a coisa é mais complexa que isso, mas de modo didático, eu vou separar em dois grupos os professores que eu encontrei lá. Eu encontrei uns professores que eram mais da área da linguagem ou da literatura brasileira, etc. E outros professores que eram ligados à literatura clássica, né? Então, a literatura clássica, especialmente a literatura latina, a literatura grega. E, claro, não generalizando, nem todos os professores que eram da literatura brasileira, que falavam sobre linguística, etc., eram professores que manipulavam seus alunos, tá? Mas, assim, eu encontrei mais professores nesse grupo, que utilizavam da linguagem, utilizavam do seu posto como professor para manipular os alunos. Né? Para manipular os alunos. Então, cara, era incrível, porque a gente iniciava o curso universitário, sei lá, 40, 50 pessoas, 40, 50 alunos, e daqui 6 meses, aqui em Curitiba a gente usa o termo bicho grilo, né? Esses alunos, não todos, claro, mas muitos deles viravam bicho grilo. E o que é o bicho grilo? É aquela pessoa que fica lá no pátio, né? Começa a se vestir de modo mais relaxado, e não lava mais o cabelo, sabe? Ele começa a usar droga ali mesmo na universidade, fica lá, é o bicho grilo. Então eu pensei, cara, mas o que acontece com esse rapaz? Entrou aqui, ele era uma pessoa normal, se vestia bem, né? Contagiava os outros, e agora tá ali. É porque tinha essa coisa que ele aprendia mesmo com os professores. Né? E claro, aprendia também com os alunos que já eram quase como professores, né? Aqueles alunos que trabalham lá em sindicatos, em movimentos estudantis e tal, que parece que vão morrer dentro da universidade, né? Tem uma teta lá que eles não largam, e ganham dinheiro e ficam lá, trabalham politicamente e ideologicamente lá dentro da universidade. Né? Mas, no outro grupo, também não generalizando, não eram todos os professores que trabalhavam na área clássica, que eram professores, digamos, que não utilizavam dessa manipulação de linguagem, mas eu já vou dar um exemplo de manipulação da linguagem, tá? Talvez você esteja pensando, mas que tipo de manipulação os professores faziam? Eu já vou dar um exemplo. Mas nesse grupo de literatura clássica, eu percebi que eles não se preocupavam em mostrar a sua ideologia, eles não se preocupavam em falar sobre política, por exemplo. Né? Eles estavam preocupados em mostrar a nós, olha, a riqueza que há aqui na literatura latina. Aqui há uma riqueza em que a nossa própria faculdade já está querendo tirar de vocês, em que muitos cursos já retiraram, inclusive curso de letras. Aí eu tive a graça de entrar na universidade e ainda pegar essa área clássica. Porque em muitos lugares, mesmo no cursos de letras, eles não ensinam nem Homero mais. Né? Quer dizer, Homero é o poeta que iniciou a literatura ocidental. Aí num curso de letras você não vai estudar nem Homero. É uma coisa que não cabe assim na nossa percepção, né? Então, veja, enquanto alguns professores ali, né, falavam sobre a sociologia da linguagem, dizendo que, olha, não existe essa coisa de certo ou errado na escrita, sabe? Porque se você falar os menino, quer dizer, não tá errado. Então, esse tipo de manipulação da linguagem acontecia de modo muito comum.
na universidade? Por que você acha que hoje nós temos, por exemplo, essa discussão do gênero neutro em português? Né? Todes. Então, começou com esses professores. Se não fosse eles terem aberto caminho, meus caros, a gente não estaria discutindo isso aí. Quer dizer, a sociedade, né, tem que falar sobre uma coisa que é totalmente descabida, que não faz parte de fato da nossa língua. É uma coisa que querem inserir de fora para dentro, não é algo naturalmente desenvolvido pela linguagem humana. Então, veja que até chegar a esse ponto, professores escreveram livros sobre isso. A época do Fernando Haddad, que ele era ministro da Educação, professores escreveram livros sobre ideologia de gênero para dar às crianças, escreveram livros sobre a linguagem, sobre essa questão que não há certo e errado, porque se você aprendeu assim na sua comunidade, quer dizer, o correto é aquilo que está na sua comunidade, sabe? Então, esse tipo de manipulação da linguagem eu via muito. Outro tipo de manipulação era sobre a história, né? Por exemplo, aquela velha ladainha, né, de que na Idade Média era a Idade das Trevas, etc., e a igreja perseguia os cientistas e não sei o quê. Uma aula eu perguntei ao professor, vem cá, o professor disse que a igreja perseguia e matava os cientistas. Sim. Então me cite um nome de um cientista que foi morto na fogueira. Aí ele, Galileu. Não, Galileu foi, morreu de doença, né? E tanto é que ele recebeu os sacramentos antes de sua morte. E sabe, ele não conseguiu me responder. Então eu estava pedindo 2 nomes só. 2 nomes. Pô, se você fala que os cientistas morreram, você tem que ter vários nomes, meu filhão. Então esse tipo de manipulação era muito comum. Né? Enquanto na literatura mais clássica, graças a Deus, eu conheci grandes professores, né, que realmente me introduziram e não me deixaram desistir do curso. Quer dizer, depois que eu terminei todas as matérias do latim, então eu resolvi estudar o latim eclesiástico, o latim da igreja, e aí, né, iniciou esse movimento de eu ensinar latim também. Sabe? Então, se daquela vida mais conturbada que eu tive, e isso me levou também a não ter um domínio da linguagem. Porque, veja, nós só conseguimos, na maior parte das vezes, vencer essa manipulação da linguagem que ocorre a todo momento. Não é só na universidade. A televisão, imagina só, meus caros, a manipulação da linguagem que a televisão faz em nossas cabeças. Vocês já viram aquela pesquisa, né? Que, olha, quando a Rede Globo entrou com as suas novelas, ela não estava ainda em todo o Brasil, ela não tinha entrado em todos os estados brasileiros, mas quando as novelas globais começaram a entrar em São Paulo, então você tem o antes e o depois da novela. Antes, o número de divórcios era muito pequeno, mas era quase nada, quase não existia divórcio. Quando a novela entrou, o número foi lá em cima. Enquanto São Paulo, o número de divórcios estava lá em cima, na Bahia, que ainda não tinha chegado, o divórcio continuava algo muito raro. Foi a novela entrar, pronto. Cada estado que ela foi entrando, os números foram aumentando. No exato momento em que as novelas entraram. Então, é óbvio, né, que a manipulação da linguagem ocorreu ali. Tá? Ocorreu. Então, e como fugir disso? Tendo o domínio da linguagem. Se você tiver o domínio da linguagem, você não vai ser manipulado. Então imagina o povo, né? O povão, quer dizer, quem domina de fato a linguagem? Então, para ser dominado é muito fácil. É muito fácil. Por isso que os alunos entram na universidade, 6 meses depois estão virados em bicho grilo. Porque não tem domínio da linguagem.
E mesmo na Universidade de Letras, veja, na Universidade de Letras, eu imaginava assim, bom, eu vou chegar lá, eles vão me ensinar primeiro, eles vão me ensinar gramática, né, para que eu entenda de fato. Eu não entendia. Antes de eu entrar lá, eu não entendia. E eu tinha uma deficiência, de fato, linguística muito grande. Mas, graças a Deus, como eu disse a vocês, eu tive contato com esses outros professores também, né, que queriam demonstrar esse tesouro. E queriam passar, de fato, olha, você é capaz de dominar a linguagem. E estudando latim, isso se tornará mais fácil. Isso se tornará mais fácil. Por quê? Bom, para você ter uma ideia, os jesuítas, quando os jesuítas ensinavam no Brasil, vocês sabem que quem criou as primeiras escolas no Brasil foram os jesuítas. Então, para ensinar o português, eles não ensinavam gramática portuguesa, eles ensinavam latim. E os alunos aprendiam a gramática portuguesa muito bem, aprendendo latim. Porque o português ele veio do latim. Tem a seiva latina. O português, meus caros, é uma espécie de latim moderno. O português é um desenvolvimento do latim. Então, aprendendo latim, automaticamente você olha para uma estrutura gramatical portuguesa e você compreende não só a função gramatical, a função das palavras em português, mas você entende também a raiz daquilo. Você entende de onde aquela palavra veio. Aquela estrutura sintática, aquela estrutura gramatical. Então, graças a Deus, repito, eu tive esse contato com esses professores, com esse tesouro da literatura latina e grega, e claro, e cristã. E muitos cristãos beberam dessa fonte também. Por exemplo, Santo Agostinho conhecia os clássicos. Se utilizou muito disso para escrever as suas obras. São Bernardo de Claraval conhecia os clássicos e escreveu um latim refinadíssimo. Então, conheciam a época de ouro da poesia latina, tomavam dessa fonte e a transformavam em literatura cristã, aperfeiçoando-a, essa literatura. Então, esse aspecto, né, do antes e do depois do ensino do latim na minha vida, ele modificou o quê? Bom, agora para alguém manipular a linguagem, para manipular os meus valores, a minha fé, é meio que impossível. É meio que impossível. A partir do momento que você aprende a língua latina, você aprende a língua como ela... Você aprende um texto como de fato ele é. Dificilmente alguém vai interpretar um texto latino diferentemente do que ele é, do que ele está escrito. Uma palavra em latim, ela não muda mais. Por isso que dizem que o latim é uma língua morta. Bom, por que dizem isso? Não que ninguém a estude, não que ela não esteja viva, né? Nos livros, no imaginário, ela está viva nesse sentido, mas ela está morta no sentido que ela não mais evolui. Como o português, por exemplo, uma palavra hoje pode não existir mais amanhã. Só vai ficar nos dicionários antigos. Em latim, não. Toda a palavra, ela permanece sem modificação. Né? Sem modificação. O que era história para a palavra, o que era história há centenas de anos atrás, hoje ela já muda. Olha quantas conotações a palavra história pode ter. Pode ser algo que aconteceu. Pode ser história da carochinha, quer dizer, uma mentira. Fulano disse que foi viajar para a Europa, mas isso aí é a história dele. Eu estou usando história como sinônimo de mentira, mas isso é a mentira dele. Né? Então, quer dizer, história pode ser não algo factual que aconteceu, quanto algo que é mentira. Então, e talvez daqui 100 anos história tenha outros significados ainda. Em latim, não. O significado que Santo Agostinho escreveu é aquilo que nós vamos ter hoje. Claro que uma palavra em latim ela pode significar outras coisas também. Mas no contexto nós vamos entender o significado específico dela e essa palavra não mudará mais. Né? Sem contar a gramática. Né? Na verdade eu vou falar sobre a estrutura, já estou
falando sobre a próxima aula, né? Que eu vou falar sobre a estrutura da língua latina, tá? Mas é importante eu ter feito esse preâmbulo para dizer a vocês que, olha, o estudo do latim, ele não deixa que você seja dominado, né? A manipulação não acontece. A manipulação não acontece. E, claro, a partir do momento que eu tive esse tesouro, eu comecei a escrever sobre isso e queria ensinar sobre isso. Acabei escrevendo um livro, só que quando eu escrevi o livro eu ainda era estudante, não tinha ainda uma experiência profunda no latim para escrever um livro, não ficou muito bom, mas eu perseverei. E hoje, graças a Deus, eu escrevo 3 apostilas por mês, né? Já mais de 1000 famílias já passaram por aqui, né? Já temos quase 1000 famílias que estão com a gente, estudando latim, tanto as crianças quanto os adolescentes e os pais estudando latim. Então, mas esse curso agora, esse método que eu quero mostrar a vocês, é especificamente para os adultos. Adolescentes também já podem começar. Mas esse método, como eu disse a vocês, eu quero falar mais sobre isso também na próxima aula, que eu comparo o latim com o Krav Maga, né? Porque qual o objetivo desse método? É de fato fazer você aprender a ler em latim. Assim como o Krav Maga o objetivo do Krav Maga é você aprender a legítima defesa, a se defender. Mas você vai fazer karatê, tá? Você vai fazer karatê. Você pode até usar isso para legítima defesa, mas veja, ela não é uma técnica específica de legítima defesa. Ela é uma técnica de arte marcial. Vai ter algumas apresentações, etc. Agora, se você pega um cara que aprendeu karatê e outro cara que aprendeu Krav Maga, vai dar ruim pro cara do karatê. Porque o objetivo não era, de fato, aprender uma técnica de autodefesa. Tá? Então, esse método que eu quero colocar a vocês, o objetivo dele é, de fato, fazer com que você leia em latim. Né? Fazer com que você leia em latim. Outros métodos, às vezes, quer que você aprenda a gramática latina, simplesmente. Mas não ensina você a ler em latim. Tá? Você precisa fazer um caminho muito mais longo para você chegar à leitura. E é um caminho que poucos chegam, porque desde o início o estudo não é muito prazeroso, ele é entediante. Então, se você não tiver já, né, essa aptidão de fato para a gramática, você desiste. O próprio Napoleão Mendes de Almeida tem uma gramática. Mas veja, a gramática latina é uma gramática, não é um método de ensino. É mais uma gramática do que um método de ensino. E você utiliza aquela gramática para quando você tiver dúvidas gramaticais. É claro que esse método de ensino vai te mostrar também a gramática. Mas você vai aprender a gramática por consequência da leitura. Ah, mas não tem atividades, exercício sobre gramática? Tem. Mas o foco é a leitura. A compreensão daquilo que você está lendo. Esse é o foco. Por isso que ela faz tanto sucesso. E por isso que os professores que, de fato, estudaram e ensinam com esse método, eles são unânimes em dizer, olha, não há método melhor. Talvez você tenha ouvido alguma crítica ao método, mas eu garanto a você que as pessoas que criticaram, às vezes com boa intenção, elas não conheciam o método a fundo. Né? Não conheciam o método a fundo. Tá? E, bom, claro, eu vou falar mais sobre o método amanhã. É lógico que há algo só meu, né, nesse método que eu vou colocar. Não se resume apenas a um livro. É o modo de leitura, como você deve ler, qual a hierarquia, né, dos textos, o que vem antes, o que vem depois, como fazer os exercícios, não simplesmente escrevendo ali, né, no livro de qualquer jeito. O modo de como você vai estudar no dia a dia. O professor que estará junto com você para tirar dúvidas. Tudo isso, né, eu vou falar a vocês aí,
durante essa semana, tá? Então, essa aula foi mais para mostrar ali o porquê eu comecei a estudar latim. E veja, de fato, eu até escrevi isso ontem, pessoal, não são poucas as pessoas que me escrevem pedindo aulas particulares, né? Esses dias me escreveu uma mãe do Rio de Janeiro perguntando se eu não conhecia algum professor lá no Rio para dar aula particular para o filho. Então, muitas pessoas estão interessadas em latim no Brasil. Muitas pessoas, meus caros. Se você tem interesse em dar aula particular, faça esse curso, porque você vai aprender latim e através desse método você vai ensinar os seus alunos. Se você quer aprender o latim para ter um conhecimento linguístico, tanto do latim quanto do português, ou qualquer outra língua que você venha aprender, porque você vai ter aprendido o latim, vai ter aprendido a estrutura do latim, vai ter aprendido a pensar diferente, a raciocinar diferente, né? Faça esse curso. Se você quer aprender latim simplesmente para ter esse conhecimento, né? A ganhar esse conhecimento, poder ler os grandes clássicos, meu Deus do céu. Ainda mais nós que somos falantes do português. A última flor do Lácio, como dizia o poeta Olavo Bilac. Quer dizer, o latim é essa roseira e várias flores foram saindo do latim, italiano, espanhol, francês, romeno, etc. E por último, o português. Então, quer dizer, a seiva ainda está aqui, meus caros, né? Então, há muitas coisas, né, que você vai ganhar ao fazer esse curso de latim, tá? Então, é isso. Não se esqueça de acompanhar o grupo, né, no Telegram. Não se esqueça de acompanhar o grupo no Instagram também, Aprendendo Latim. E amanhã eu retorno aí falando sobre a estrutura da língua e falando mais aí sobre o decorrer desse desafio Aprendendo Latim. Compartilhe com as pessoas aí que você acha que tem interesse também em latim, para que venham junto com a gente. Tá certo, meus caros? Um grande abraço e até breve.